Sabe no início do ano, quando dividiam as turmas e você ficava ali separado dos seus amiguinhos? Esse era um baita problema, né? Para nossa cabeça de criança, então, gente, nem se fala. É por isso que hoje eu recebo a nossa super terapeuta, a Edna Zorzi, e nós vamos falar sobre como as crianças reagem emocionalmente a essa questão de volta às aulas. Boa tarde, Edna. Tudo bem contigo, minha linda? Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Como que foi para aquele momento, né, de intimidade? Assim, como era para você na tua época de escola, essa coisa da... Começou o ano que você olhar a lista, quem que estava na tua sala, quem deixava de estar na tua sala, como que era? Para mim era tranquilo, Patrícia. É? Eu tenho um irmão gêmeo, então eu tinha uma segurança junto comigo. Então não eram pessoas totalmente estranhas. Entendi. Eu também, na minha época, eu sempre estudei com a minha prima, a Rafaela, então juntas a gente sempre... Mas tinha aquele medinho. Vai que as profs separaram, entendeu? Exatamente. E essa coisa do separaram, cada criança age de uma forma, Edna, é isso? Sim, eles têm muitas expectativas, né? E depende da idade também, né, Patrícia? Quando são mais pequenos, tudo bem, é mais tranquilo, eles não têm tanto entendimento. Mas quando eles são um pouquinho maiores, eles já têm afinidade por algum amigo ou por outro, né? Já tem aquela amizade, assim, que eles consideram mais verdadeira. Fica mais difícil a separação. Olha só, aí a gente tem vários pais que nos assistem, Edna, que pode estar pensando assim, Patrícia, olha, a gente está aí indo para o mês de março, né? A maioria começou as aulas ali no fevereiro, né? As aulas nas escolas, enfim, nos colégios. E a adaptação, como que está sendo a adaptação para o seu filho, para a sua filha? Ai, não está adaptando, não está dando certo. Esse momento da adaptação é de criança para criança mesmo, né, Edna? Sim, e eu tenho algo para falar também, sabe, Patrícia? Essa adaptação depende muito dos pais. A pergunta que eu faço é, você enquanto pai, você está tranquilo? Você está seguro na escola que seu filho está? Você leva ele com segurança, que os professores vão saber lidar muito bem com o seu filho, né? Você está triste, está inseguro em deixar ele na escola e ter que trabalhar? Então, influencia bastante essas questões para as crianças. A criança sente, é isso? Sente. Eu sempre brinco e falo assim que crianças são Bob Esponja. Eles são esponjinhas, como se eles sugassem isso. Claro que são coisas inconscientes, né? Mas eles percebem e sentem se o pai está seguro ou não. E isso vai, assim, idade, porque geralmente os pequenininhos, né? Que quando a mãe e o pai vai levar a primeira vez, principalmente, muitos fazem vídeo, né? A criança indo, a mãe se lavando em lágrimas, como se estivesse indo para o outro lado do mundo, né? A criança, enfim. Mas muitos acontece isso mesmo, né? Tem esse sentimento de estar perdendo, talvez, o filho naquela etapa. Tem essa questão da separação. Por isso que é muito importante o pai, enquanto pais, olharem para eles. Como está? Como foi na época deles, né? E trazerem também para as crianças, independente de idade, Patrícia. Sempre a verdade. Como foi na sua época? Como foram os desafios? Teve positivo, teve pontos positivos, teve negativos, mas trazer como foi. As crianças gostam muito de saber como foi na época dos pais, quais os desafios, porque foi diferente. Na nossa época, foi totalmente diferente. Muito. Mas mesmo assim, eles gostam de saber. E para as crianças entenderem também que nós passamos por várias emoções. Nem sempre vai ser um mar de rosas. Tem desafios, a vida ela tem desafios. E para os pais que estão enfrentando esse momento agora, de que o filho ou a filha não está se adaptando, às vezes estudava com uma turminha, né? Porque tem aquela coisa, a pessoa é do 6º B, aí cai no 7º A no outro ano. Aí já fica meio doido, porque todo mundo do 6º B foi para o 7º B. Por que eu fui parar no 7º A? E daí, o que os pais devem fazer? O que conversar com essa criança? Ou é melhor ir lá e falar com a direção? Diretora, troca minha criatura, tira do 7º A, coloca no 7º B. Ai, gente, eu sempre falo que não existe certo e errado, gente. Não existe, sabe, Patrícia? Existe, enquanto pais, o melhor que ele pode dar naquele momento, né? Se, de repente, depois ele decide outra coisa, tudo bem, ok. Mas, nessa questão de trocas, a orientação que eu sempre passo é: vão até a escola, converse com os professores, com a coordenação, qual foi o motivo da troca, né? E cheguem em casa, conversem com a criança, expliquem, eles vão reprovar, eles não vão concordar, mas pelo menos eles vão saber o que está acontecendo, porque provavelmente as trocas em salas de aula é para um
melhor aprendizado da criança. Entendi, não é assim, pode ter acontecido, a lista eram só 30 alunos, e daí a fulana era o 31, entendeu? Daí ela teve que ir para outra sala. Pode acontecer? Pode acontecer, gente. Mas daí vai da conversa dos pais, aqui que a Edna falou pra gente, de conversar com a equipe pedagógica, que estão sempre abertos, né? Todos os colégios, a equipe pedagógica são seres iluminados, são anjos, né? Eles conversam. Eles passam muito tempo com os nossos filhos. Isso! Então a gente tem que acabar confiando, entregando. Com certeza. E as crianças, agora para o nosso público jovem que nos assiste nesse momento, que está passando por aquela fase da ansiedade ainda, porque a gente ainda não terminou fevereiro, a aula começou, já tivemos o carnaval, já deu aquela paradinha e tal, diz que agora que começa realmente tudo no Brasil, né? Dizem, né? Dizem, né? Mas nós já estamos o quê? Desde janeiro já, né? Para as crianças que estão passando por essa fase ali da ansiedade, porque nós adultos, até a gente sente tudo isso, mas a gente ainda consegue dar uma administrada, né? Entender um pouco melhor. Mas para a cabeça da criança é diferente esses sentimentos da ansiedade, do medo, da angústia. Sim, é o tal do novo, né? É o medo do novo. Nós adultos temos medo do novo. As nossas crianças têm também. Então, acolher os sentimentos, sempre estar conversando, atentos, ouvindo, não diminuindo a dor, porque para nós pode parecer bobeira certas coisas, mas enquanto crianças, para eles é grandioso, é um sentimento que está em conflito com eles, né? E, gente, utilizem, eu sempre falo para vocês, utilizem o que a gente tem de recurso. Na nossa época não tinha o WhatsApp. Hoje tem. Então, se por alguma razão o seu colega não está na tua sala, os pais, depende da idade também, né? Mas mantenha as redes sociais, mantenha o WhatsApp. Tá com saudade do colega? Vamos marcar um encontro fora da escola? Vamos fazer uma chamada de vídeo? Aí vocês conversam o que vocês aprenderam hoje na escola, o que vocês estão aprendendo em matemática, enfim, a matéria que eles se identificam, trocam experiências e vivências. Isso é bem importante para eles. Que delícia, que maravilha, viu, Edna? Muito obrigada, viu, pela presença aqui no nosso Vitrine Revista, por essa conversa tão boa e tão franca com os nossos pais. Se algum pai, alguma mãezinha ainda estiver ali passando por esse momento, não está sabendo lidar, porque nós pais, a gente tenta, gente, mas a gente não sabe de tudo. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo, porque a gente tenta ajudar os nossos filhos, tenta ajudar quem está à nossa volta, mas nem sempre dá certo, mas tá tudo bem, né? Já manda um direct para você. Tá tudo certo, tá tudo certo. Os pais sempre vão fazer o melhor naquele momento. Nem sempre vai acertar de primeira, né, Edna? Mas se errou, ok, admito, eu errei, aqui o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? E bola pra frente. Com certeza. Passa o seu Instagram, Melinda, pro pessoal de casa. Edna_Zorzi. Da última vez que você veio, eu lembro que você trouxe a questão dos sentimentos lá da oficina das emoções. Isso, das emoções. É uma boa estratégia usar com as crianças? Muito. E lá na oficina, inclusive aproveitando aqui a oportunidade, eu trabalho com uma técnica de liberação emocional. Então, o que acontece? Às vezes a criança está com alguma dificuldade ali em adaptação, alguma questão com o colega, porque eles abordam isso, eles trazem para nós, nas oficinas. Então, assim, é uma oportunidade... Um momento ali, uma tarde que eles podem falar das emoções. Então é bem interessante. E essa liberação emocional, a gente trata todos esses sentimentos que eles têm. Porque às vezes eles vão guardando tudo, né? Muito. Não querem falar com o pai, com a mãe, às vezes por medo, por vergonha. Eles têm muita dificuldade de falar os sentimentos. Eles nem sabem, às vezes, o que é um sentimento. O que é sentimento? O que é tristeza? O que é... Sabe que tá sentindo que às vezes o pai ou a mãe repreende, né? Não, você não pode ficar com raiva. Mas por que eu não posso ficar com raiva? Por que eu não posso chorar? Por que eu não posso chorar? Meu Deus! Aí o choro fica contido, Paty. E se prolonga por anos. Aí vai ficar lá na fase adulta. Vai desaguar tudo lá. Aí tudo lá. Eu tô aqui para auxiliar. Mas, assim, é muito mais leve iniciarmos lá na infância, conversando. Gente, sempre a conversa, o diálogo é a melhor solução. E a verdade, sempre a verdade. Ótimo. Edna, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer te receber aqui no nosso programa. Até uma próxima. Prazer é meu. Até.